Comunidade cristã Somos Santuário. Igreja liderada pelo Sr. Hakim e sua esposa e que uma vez eu usei da minha página para recomendar aos meus seguidores. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão a todas as pessoas a quem eu recomendei esta igreja. Quero pedir perdão a todas as pessoas que entraram nesta igreja e saíram de lá danificadas espiritualmente e emocionalmente. Quero pedir perdão a todas as pessoas que foram abusadas espiritualmente, manipuladas, foram vítimas do narcisismo deste pastor e da sua esposa. Eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão a todas as pessoas que desistiram de congregar, desistiram de ler a Bíblia, de orar. Eu quero pedir perdão a todas as pessoas que desistiram de Cristo. Eu quero pedir imensas desculpas por eu ter sido este canal nas vossas vidas. Em segundo lugar, eu quero falar para todos aqueles que vão dizer: mas Luana, por que não trataste esse assunto a portas fechadas? Luana, por que não falaste com ele diretamente? Eu quero vos assegurar que eu falei com ele. Eu tenho provas. Quero vos assegurar que outras pessoas falaram com eles. Eu quero vos assegurar que outros pastores tentaram falar com eles. Quero vos assegurar que outros pais e mães de família já tentaram falar com eles, mas eles não resolvem o problema. Eles nos veem como os ímpios da história, como os que não têm credibilidade alguma para dar algum feedback sobre o ministério dele. Por mais que nós já tenhamos tentado abrir os olhos e mostrar o número, a quantidade de danos que ele tem causado às pessoas, por mais que nós tenhamos tentado fazer isso, eu quero vos assegurar que nós o fizemos e eles não nos ouviram. Antes que chamem isso de perseguição, porque a igreja está sendo perseguida, não sei o que. Quero vos lembrar que quem começou isto foi ele. Foi o Sr. Hakim. Quero vos lembrar que quem começou com todo este barulho foi o Sr. Hakim. Ok? Vocês sabem do que eu estou a falar, daquele post de influencers hipócritas e tal, que querem se fazer de ícones do cristianismo. E eu vos disse que um dia eu viria a falar em nome de todos esses influencers hipócritas que ele tanto fala. Este é o dia e vou repetir, eu estou a falar da comunidade cristã Somos Santuário, liderada pelo Sr. Hakim e pela sua esposa. Vamos começar. Eu conheci essa igreja através do Instagram. Vi os vídeos e realmente palavra a ser pregada, top notch. Lembro de ter ido aos cultos, a um culto, quando visitei, porque eu via na Polônia, vim aqui a Moçambique, visitei a igreja e vi o culto. Não, tudo caminho bíblico, sim, tudo bem. E comecei a recomendar a igreja para vocês, porque a única coisa que eu queria é que vocês estivessem debaixo de uma igreja saudável. O problema desta seita não é o culto, é o que acontece depois do culto. Se bem que há uns que também já foram... já passaram por situações de indiretas serem pregadas no púlpito, mas esse assunto é só um detalhe daquilo que eu estou para vos dizer aqui. Então, o problema principal não é o culto, é o comportamento da liderança depois do culto. É uma igreja que, se vocês entrarem no Instagram, aparentemente vai ser algo bom, algo bonito. Não, sim, eu quero fazer parte. Mas para fazer parte disto, vocês devem passar por um processo de lavagem cerebral, de manipulação por parte do pastor e da esposa, que eu vos digo aqui, não vale a pena. Eu desrecomendo esta igreja, esta seita. Se alguma vez eu recomendei, eu estou agora a usar este vídeo para desrecomendar esta igreja. E eu vou falar sabendo que ele vai assistir a esse vídeo, e é bom que ele assista. Quando eu comecei a falar desta igreja sem revelar o nome, os meus seguidores vieram: Luana, estamos com medo, não fale essas coisas, senão vão te fazer mal, vão não sei o que. Eu não tenho medo, não tenho nada a perder, então ele pode fazer o que quiser, né? Eu não tenho medo. Aqui, o meu objetivo é usar da minha influência para vos servir, para zelar, para prezar ou para proteger a essas almas que um dia eu levei para lá.
O que acontece depois do culto? Depois do culto, o pastor senta com cada um dos visitantes para conversar, conversar e saber de onde é que eles vêm, como vai a vida deles. Um dos pontos principais é que não importa de onde tu venhas, o pastor vai te colocar numa posição de te convencer que tu não sabes nada sobre o evangelho. Não importa de que igreja tu vens, não importa quem te ensinou o evangelho, não importa se já leste toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele sempre vai te assegurar que tu não sabes nada sobre o evangelho e que ele é a única pessoa que pode te discipular, que eles devem zerar tudo aquilo que conheces, limpar e começarem discipulado do zero. Ou seja, eles precisam fazer um reset, formatar todo o teu entendimento bíblico. Se és pregador não sei aonde, se foste discipulado pelo Augusto Nicodemos, pelo Hernandes, não importa, ok? O pastor aqui é o único que pode te discipular. E ele vai dizer, não, mas eu não disse isso, eu não disse isso. Eu tenho provas, tenho testemunhas. Então não vamos entrar nesse jogo de não, e nem vou dizer allegedly. Eu tenho provas. Eu fui uma dessas pessoas que foi para a igreja do Sr. Akim e ele disse que eu tinha que parar de pregar. Num tempo em que eu estava a dar curso, discipulado, as pessoas estavam a ser edificadas, até mães de família dizerem, não, Luana, aprendi muito contigo, eu nunca tinha lido a Bíblia, estou a aprender muito, outras pessoas já se converteram através dos meus conteúdos, o pastor Akim senta comigo e diz que eu tenho que parar de pregar, porque eu não tenho autoridade, não tenho preparo, não tenho entendimento da palavra, então ele iria me ensinar tudo de zero, e aí eu ia começar a fazer os meus vídeos, enviar para ele, ele ia autorizar ou aprovar ou reprovar, e aquilo que ele aprovasse, eu havia de postar. Aquilo que ele reprovasse, eu não postaria. Ele disse, tal como eu faço com a minha esposa. E é isso que ele faz com todos os influencers que vão para lá. Resultado disso, façam um throwback de todos os influencers que entraram na comunidade cristã Somos Santuário. Vejam que há um padrão. Quando eles entram nesta igreja, eles param de pregar. Por mais que seja aquele teu influencer que tu digas, não, esse aqui me ensinou a palavra, muita coisa que eu não sabia, ele me ensinou mesmo, e é verdade, eu creio nisso. Há de ver que a partir do momento que entram nesta seita, param de pregar. E não são só influencers. Qualquer pessoa que entrar nessa igreja, o pastor Bosco vai os convencer que não sabe nada. Por que é problemático? Porque começa a se criar uma caixa deles serem os únicos que têm acesso ao verdadeiro evangelho. Começa a entrar numa caixa dele ser o único que tem acesso ao verdadeiro evangelho e só ele pode te salvar do perigo em que estás. Narcisismo funciona assim, meus queridos. A pessoa te mostra que tu estás num perigo e só ele pode te salvar. Sim, eu usei a palavra narcisista e vou usar a palavra manipulação emocional. Outro problema é a questão da membresia. A pessoa pode ir para a igreja 3 anos, 2, 3 anos, todos os domingos está lá, mas vai ser considerado visitante. Não vai ser membro. Só é membro daquela seita quem o pastor aprova, quem consegue cumprir com todos os requisitos do pastor, quem se submete ao pastor, não a Deus, ao pastor, esse é membro da igreja. Quem o pastor aprova como cristão, porque eu, por exemplo, segundo o pastor, o senhor Akim, eu não sou cristã. Para ele eu preciso de me converter, preciso de me arrepender, eu preciso de x, y, z. E também, aproveitando, eu já tenho, com base nisso, eu tenho direito de não considerar ele um pastor sei lá, pelas suas ovelhas, então pronto, né? Mas segundo ele, eu não sou cristã, ok? Então, para eu ser cristã, eu tenho que ir ter discipulado com ele, me arrepender, pedir desculpas por todas as vezes que eu falei contra ele, por todas as vezes que eu discordei dele, e assim posso ser membro da igreja. Como resultado, tal como eu disse, ficas 2, 3 anos a fazer parte desta seita como visitante, não és membro. Não podes tomar a ceia, porque o pastor não sabe se és convertido, ele não dá prova como convertido, não dá prova como cristão. Então, como ele tem um filtro, uma leitura do teu coração, só ele sabe se tu és cristão ou não. Não podes fazer parte da Santa Ceia,
não podes fazer parte do fellowship. Aquelas fotos que estão no Instagram, aí a comerem bolo, não é para qualquer um, meus queridos. Não é pensar que hoje é dia de comunhão, fellowship, vamos... Não, é só para as pessoas que o pastor aprova. Um outro ponto que vocês vão notar muito nas seitas é a forma de vestir. Todos começam a se vestir da mesma forma. E esse é um outro problema. Se vocês entrarem na página, vão ver que o padrão de feminilidade é a esposa. Todos começam a se vestir como a esposa, começam a falar como a esposa, começam a se comportar como a esposa. E quem não está a entender de que eu estou a falar, só para não perder tempo a falar sobre isso, veja o vídeo que eu fiz sobre cristã sem personalidade. É literalmente o que está a acontecer nesta seita. A pessoa chega lá e sente que é pecadora por ter o seu próprio estilo, a sua própria forma de ser extrovertida. A pessoa se sente pecadora porque aquele exemplo, aquele padrão é sua esposa. E a parte mais dolorosa é que o próprio pastor já tirou essas palavras da sua boca. Já disse a alguém, a tua parceira não é mulher de Deus como a minha esposa. Isso não se diz. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa parou de ir à igreja, aceita, parou de ir a qualquer igreja, parou de ler Bíblia, parou de orar e ficou fria espiritualmente por causa dele. A pessoa chorava, tinha medo de se achegar a Deus, porque o pastor lhe convenceu que ela não é mulher de Deus o suficiente como a esposa. Esta pessoa até já teve tentativas de começar a vestir como a esposa para ver se conseguia match the standard que ele determinou como que mulher de Deus. Queridos, isso está errado. Outro problema que eu tenho é com os noivados, namoros e casamentos. Este pastor já teve, ou já terminou, muitos noivados, muitos namoros e já fez com que casamentos passassem por conversas de divórcio. Só ele sabe o que é julgo desigual. Eu vou vos dar a definição dele de julgo desigual. Julgo desigual é namoro entre alguém da igreja dele e de qualquer outra igreja. Julgo desigual também é namoro entre alguém da igreja dele, membro e visitante. Visitante porque ele ainda não aprova como membro. Então, para que duas pessoas entrem numa relação naquela igreja, o pastor tem que aprovar os dois como cristãos. Por causa disso, namoros já terminaram. Não, meu pastor disse que não és cristão o suficiente. Noivado com data marcada já foi cancelado por causa dele. Um noivado que as duas famílias estão alinhadas, pessoas realmente que se submeteram a Deus. Não, vamos começar a buscar a palavra. Quando chegaram lá, aquele noivado terminou porque o pastor disse a uma das pessoas: não, esta pessoa aqui não é de Deus para casar contigo. Imaginem o trauma que isso causa na pessoa que foi deixada. Casamentos já passaram por questões de divórcio, porque o pastor convenceu que não. Julgo desigual, vocês estão em julgo desigual. É muita coisa, meus queridos. É muita coisa. Já recebi texto de uma moça: Luana, eu peço ajuda. Tem alguém da minha família que está nessa comunidade, está a passar por exploração financeira. Nós já tentamos fazer reuniões com a pessoa não ouve, não quer sair daí. Peço ajuda. E eu disse: olha, infelizmente não há nada que eu possa fazer. E eu vou usar a palavra mágica allegedly. Allegedly. Mas não há nada que eu possa fazer quanto à exploração financeira. A pessoa é independente, a pessoa trabalha, a pessoa tem que querer abandonar esta seita. Não há como. Outro ponto que me perturba é a autoridade do pastor, o one-man show. Uma igreja que existe há muito tempo, mas é o pastor que prega, é o pastor que dirige oração, pelo menos quando eu fui. É o pastor que dirige oração, é o pastor que dirige tempo de oferta, é o pastor que faz. O pastor só não canta, mas é o pastor que faz tudo. Porque ele é o único que está pronto para estar lá, até montar câmera. Ele é o único, até mídia. Ele é o único que está pronto para fazer tudo. Ele é o único que é digno de fazer tudo. Ele é o único. E quando ele fala mal de nós, os influencers cristãos, os hipócritas, ele diz: não, é porque são ovelhas sem pastor. Quem é o seu pastor? Porque quando eu estava a tentar resolver essa situação de forma bíblica, ainda estou na forma bíblica, mas quando eu estava a tentar resolver nos primeiros passos,
Tentei localizar dentro da minha rede o seu pastor. Quem é o pastor do senhor Akim? Nós somos ovelhas sem pastor, tá bem? Então não temos preparo, não temos autoridade, não fomos enviados para ninguém ou por ninguém para pregar, não sei o que. Quem é o pastor que o enviou para dirigir a igreja? A quem é que o Senhor dá ouvidos para que nós possamos ir falar com essa pessoa? Quem é essa pessoa? Não é possível que o Senhor faça um ministério em que nunca reconheça nenhum erro. Todos os que vão reportar qualquer tipo de erro saem de lá a pedir desculpas a Ele. Por mais que Ele tenha falado algo, Ele sempre vai te colocar numa situação de tu é que ouviste mal. Tu estás errado, tens que te arrepender. Está errado. Está errado. E por causa do tempo, eu vou dizer o seguinte. Eu sei que ele vai assistir o vídeo, por isso estou a falar também para ele. Senhor Akim, as coisas não deveriam ter, ou não tinham de ser assim. Não tinham de ser assim. Eu não tenho que estar aqui a fazer isto. Não era necessário. Não era necessário toda essa inimizade com todas essas pessoas. Não era necessário. Poderíamos muito bem termos nos unido e conquistar essas pessoas todas para Cristo, se esse fosse o seu maior interesse. Se tu realmente tivesses interessado em conquistar Cristo, em conquistar essas almas todas para Cristo, tu não ias te preocupar em ter a maior influência, porque parece que é isso que ameaça o Senhor, é a minha influência. Se tu realmente quisesses saber dessas almas, não estarias preocupado em pedir direitos autorais da tua pregação. Uma jovem pregou na internet, porque foi à igreja dele, ouviu uma pregação que gostou, então foi colocar na internet. Não, e hoje a palavra que eu aprendi foi essa, não sei o que. E aquela palavra começou a ganhar engajamento, então ele puxa essa pessoa. Não, como assim estás a pregar, sabe? Estás a fazer algo ilegal, feriste, violaste os direitos do autor. Que direitos do autor no evangelho? É por isso que eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, eu digo, se o seu maior interesse fossem as almas, o Senhor não estaria preocupado em ter autoridade suprema, em dominar, em se colocar como o único que conhece o Evangelho em Moçambique. As coisas não precisavam de ter chegado a esse nível, mas o Senhor quis assim. E eu sei que depois vão chegar trends de eu amo meu pastor porque a minha igreja está a ser perseguida. A sua igreja não está a ser perseguida. Eu só quero tirar pessoas da sua igreja. E quando eu disse isso a alguém, nas minhas conversas privadas com uma das pessoas, o que o Senhor fez? Pediu screenshot da parte em que a Luana diz que quer esvaziar a sua igreja. Mas não precisa do screenshot. Eu estou aqui a dizer, eu quero tirar pessoas da sua igreja por causa de tudo que o Senhor já destruiu na vida dessas pessoas. Eu quero. E eu que estou a fazer agora. E é por isso que cada vez que o Senhor ouve meu nome, ferve. Mas as coisas não tinham de ser assim. Se o teu maior interesse fossem as almas, não teria de ser assim. Muito mais eu poderia dizer, muito mais eu sei sobre o que o Senhor tem feito com essas pessoas. Tenho provas, tenho testemunhas. I know it. Mas o Senhor se trata como alguém incorrigível. Nós não temos nenhuma credibilidade para dizer qualquer coisa. Então é por isso que eu cheguei a esse nível de expor a sua igreja. E para mim, nesse momento, já não importa se vão dizer ela está a mentir, esses problemas nem são tão grandes, não sei o que. Mas eu tenho a certeza que todos que assistirem esse vídeo, quando forem à sua igreja, vão começar a prestar atenção aos seus padrões de comportamento. Não só os seus, mas da sua esposa. I know. Não importa se depois disso vais ter mais seguidores, que é isso que também lhe importa, se vai ter mais seguidores ou não. Mas eu sei que daqui para frente as pessoas vão começar a prestar atenção aos seus padrões de comportamento. Então pode fazer post, a me insultar, a dizer que eu sou XYZ. I don't care. Mas minha missão já foi cumprida. E daqui para frente, todos os que forem a essa igreja
já não será por minha recomendação, já não será minha responsabilidade. As pessoas estarão aí lá porque querem. But you are being watched. Daqui para frente. Então é isso. Deus abençoe.